Segunda categoria: depressão moderada, a reação errada. Uma experiência de depressão leve, sofrimento, pesar, desânimo ou frustração deve ser esperada na vida de todo crente em momentos diversos. A natureza de nossa reação a essa experiência, no entanto, é o que determina o resultado e o que deveria nos separar do mundo incrédulo à nossa volta. Existem duas reações básicas à depressão moderada. Primeiro, a reação errada: reconhecimento dos sentimentos e submissão a eles. Segundo, a reação correta: reconhecimento dos sentimentos, mas sem submissão a eles. Quando algumas pessoas passam por uma depressão leve, reconhecem a realidade de seus sentimentos, mas se recusam a permitir serem controladas por eles. Em obediência à palavra de Deus, escolhem pensar nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Colossenses, capítulo 3, verso 2. E em tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Filipenses capítulo 4, verso 8. Ao fazerem isso, descobrem que a luz da palavra de Deus dissipa a nuvem de pesar dentro de seu coração. Outras pessoas prestam atenção demais aos seus sentimentos, decidem colocar o foco sobre eles em vez de Deus. Enquanto colocar o foco em Deus reduz a intensidade das emoções dolorosas, colocar a atenção nas emoções tem o efeito oposto. Os sentimentos da depressão são ampliados pela atenção que recebem e começam a controlar os pensamentos e as ações. As pessoas que fazem isso são governadas pelas inclinações de seu coração, negligenciam as responsabilidades bíblicas, perdem a esperança e descobrem que obtêm cada vez menos satisfação nas coisas espirituais. Como o foco dessas pessoas permanece em suas circunstâncias e nos sentimentos gerados por essas situações, não raro notam que começam a chorar com facilidade, a ficar irritadas de pronto, a passar por longos períodos de tristeza e a ter dificuldade de desempenhar as atividades normais da vida. Suas mentes se fixam nos aspectos negativos da vida, as coisas terrenas, em vez das promessas, dos propósitos e do poder de Deus, as coisas do alto. O que começou como uma depressão leve se transforma em depressão moderada. Exemplos bíblicos de depressão moderada. Antes de considerarmos alguns exemplos bíblicos, é necessário que eu diga algo sobre o meu uso dos exemplos das Escrituras. Usarei eventos e pessoas da Bíblia como ilustração de depressão moderada. Com isso, quero dizer que usarei as narrativas da Bíblia com o propósito de coletar conhecimento sobre o assunto, embora eu não esteja sugerindo de forma alguma que essas passagens tenham sido escritas na Bíblia com o propósito principal de ensinar sobre o tema da depressão. O propósito primordial de Deus, ao incluir tais passagens, em grande parte dos casos, era algo inteiramente diferente. Asaf. O primeiro exemplo é o de Asaf, o escritor do Salmo 73.
Nesse salmo, Asaf descreve o que estava acontecendo em sua vida da seguinte forma: Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus. Versículo 2 e 3. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Verso 13 e 14. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. Versículos 21 e 22. Com essas palavras, Asaf indicou que estava próximo de renunciar sua fé. Ele admitiu estar com inveja dos outros, desanimado, ressentido, perturbado, perplexo, cheio de autopiedade e infeliz de forma geral. Estava pensando, sentindo e agindo da forma errada, e suas palavras sugerem que isso estava acontecendo há algum tempo. Fica claro que Asaf não estava vivenciando um simples caso de melancolia ou depressão leve. Sua experiência era muito mais profunda e, aparentemente, mais permanente. Ainda assim, a depressão de Asaf não foi do tipo severo, porque fica evidente no restante do salmo que em momento algum desistiu por completo. Ele escreveu que quase me resvalaram os pés e pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Ele estava perturbado, confuso e prestes a perder o domínio próprio, mas não ficou arrasado por completo, desiludido em absoluto ou totalmente consumido por focar-se em si mesmo. O versículo 15 deixa claro que Asaf ainda detinha algum controle sobre si, e isso o ajudou a lembrar de algumas coisas importantes sobre Deus, as quais veremos mais tarde, que em algum momento o livraram de sua depressão. Jeremias. O grande profeta Jeremias também sofreu de depressão moderada, pelo menos uma vez durante seu tempo de ministério. No livro de Lamentações, usou uma linguagem metafórica para descrever sua experiência emocional. Descreveu que estava em densas trevas, quebrantado, tendo aflições e dores como de parto. Estava acorrentado, cercado e encurralado, cheio de amargura. Já não sabia o que era ter paz. Estava esgotado e fatigado, chorando e se isolando. Lamentações, capítulo 3, verso 1 ao 20. Mais uma vez, fica claro que não se tratava de uma depressão leve. Jeremias estava passando por uma crise emocional e trevas da alma. Mas, mesmo assim, sua depressão não chegou a se tornar severa, porque ele ainda tinha esperança. Permanecia capaz de redirecionar seus pensamentos para a grandeza de Deus e a grandeza das suas promessas. Na verdade, seus pensamentos, nesse capítulo, variavam entre coisas desanimadoras e encorajadoras. Apesar de ficar derrotado e prejudicado por um período de tempo, tanto física quanto emocionalmente, e de ser provável que não estivesse servindo ao Senhor com tanta alegria quanto poderia ou deveria.
Ele não estava pronto para desistir por completo. Lamentações, capítulo 3, verso 21 ao 66. Um salmista. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Salmo 42 e Salmo 43. O escritor dos dois salmos fez essa pergunta 3 vezes. Ele adicionou às perguntas alguns indícios de sua condição depressiva. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Salmo 42, verso 3, verso 6 e verso 9b. Parece que esse homem está sofrendo por ter perdido a percepção da presença de Deus em sua vida. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Salmo 42, verso 2. Transparece que está perturbado com a zombaria, a opressão de seus inimigos. Salmo 42, verso 9 e verso 10. E sua incapacidade de liderar o povo de Deus em adoração, como anteriormente fazia. Salmo 42, verso 4. A constância e a gravidade de suas tribulações estavam quase acima do que poderia suportar. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Salmo 42, verso 7. Mais uma vez, no entanto, vemos que esse homem não está abatido por completo, apesar de seu tormento atual. É mais do que certo que estava lutando com uma depressão moderada, mas não desistiu por inteiro. Ele ainda tinha fé e esperança em Deus, conforme escreveu. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Salmo 42, verso 11. O salmista ainda encontrava conforto na palavra de Deus e acreditava que Deus, em algum momento, o livraria. Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Salmo 43, verso 3. Resumo. Até o momento, analisamos as características da depressão leve e moderada, e consideramos alguns exemplos de cada uma delas. No próximo capítulo, estudaremos de perto a natureza da depressão severa e algumas pessoas na Bíblia que a experimentaram. Tudo isso faz parte do primeiro passo para lidar com o problema da depressão, ou qualquer outro problema, que é reconhecê-lo. Estamos buscando definir o problema com precisão, porque um diagnóstico preciso é o primeiro passo para a cura bem-sucedida. Agora, a fim de tornar este capítulo o mais útil possível, quero encorajá-lo a dedicar algum tempo respondendo às perguntas para discussão e aplicação a seguir. Perguntas para discussão e aplicação. Primeiro, quão comum é o problema da depressão na sociedade? Segundo, qual o significado da afirmação de que a depressão é um transtorno verdadeiramente democrático? Terceiro,
Quais são as 3 categorias da depressão? Quarto, por que a palavra depressão é um termo genérico? Quinto, que exemplos bíblicos foram fornecidos da primeira categoria da depressão? Sexto, quais são alguns dos sintomas desse tipo de depressão? Sétimo, que razões foram dadas para apoiar a ideia de que não há nada de errado com o fato de um cristão experimentar a tristeza? Oitavo, que exemplos bíblicos foram fornecidos da segunda categoria da depressão? E nono, quais são alguns dos sintomas desse tipo de depressão? Se você gostou deste conteúdo, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, deixe o seu gostei, o seu comentário e compartilhe com mais pessoas.